Passamos a última semana e os últimos meses inteiros, desde o anúncio da luta entre Max Holloway e Charles do Bronx, pedindo para que o brasileiro não entrasse no jogo do havaiano, aquele jogo de caos, de volume, e fosse pelo caminho de menor resistência, a luta agarrada. E bem, tivemos a confirmação ontem. O pedido saiu muito melhor do que a encomenda. Aos 35 anos, mais de 40 lutas na carreira, mais de 10 anos no UFC, e há 8 meses atrás tendo sofrido um nocaute brutal por Ilia Topuria, sendo esse o primeiro na sua carreira, todos nós já achávamos que a esperança da mudança da posição de Charles do Bronx em manter o caos na própria luta tinha se esvaído, tinha acabado. Ele ia ser esse mesmo até o fim da carreira. Então, chegávamos com a seguinte impressão para a luta. Charles, com seu estilo agressivo, caótico, que poucas vezes segue totalmente as instruções de seu corner, lutando pelo cinturão BMF, contra Max Holloway, lutador agressivo, que tenta tomar o centro do cage, conhecido pelo volume imposto, lutador com maior quantidade de golpes significativos na história da organização, tínhamos a receita para o caos. Charles esse, que costuma ver vermelho seguir os seus instintos primitivos e que transforma a luta num concurso de macheza. Mas, para surpresa de todos, inclusive esse que vos fala, e principalmente Max Holloway, presenciamos ontem a atuação mais estratégica e preparada de Charles dentro do octógono do UFC. Logo no primeiro round, Charles, com certa tranquilidade, derrubou Holloway no estilo de wrestling que ele poucas vezes aplica ao MMA, pegou as costas, fez transições, mas não conseguiu a finalização. Confesso que, pessoalmente, eu achei que o Charles fosse ficar frustrado e tentar resolver tudo em pé. Confesso que eu estava completamente errado. Logo no primeiro round, já tivemos respostas a certas perguntas que pairavam o ar. A defesa do havaiano é mesmo essa defesa lendária, em que ele é inquedável, que o Charles ia passar mal e ter que manter a luta em pé? Não. Logo no começo, o Charles já derrubou o Holloway, transicionou, amassou, pegou as costas e ameaçou o round inteiro com finalizações, chegou a colocá-lo num crossface, mas o havaiano, bom de jiu-jitsu, defendeu os ataques do brasileiro, mas ainda assim perdeu o round. Confesso a vocês que na minha cabeça imaginei, o Charles vai ficar frustrado, vai ver vermelho, como ele sempre faz, vai manter a luta em pé e aí vai se enrolar. Mas queriam os deuses do MMA ontem presentear o povo brasileiro com a atuação mais estratégica de Charles do Bronx perante ao seu corner. Charles aplicou tudo que foi treinado e pedido pelos corners. Encurtou com agressividade, chutes na panturrilha e na perna para inibir a movimentação do adversário. Quando encurtava, mão com mão, jogo de wrestling, levava para o chão e ali ele controlava, buscava finalizações e o controle de solo basicamente impecável. Ali nós já víamos o abismo que existe na luta agarrada entre o Charles e o Holloway. Parecia uma versão do Charles vinda do Cáucaso, das montanhas do Daguestão, o time do Khabib, do Islam Makhachev, com aquele wrestling em cadeia, quadril pesado, um jogo de chão totalmente implacável. Mas nem tudo na noite foram flores. Apesar da conquista do título e da vitória sobre o havaiano, lutador lendário, futuro Hall da Fama do UFC, tanto nas arquibancadas quanto nas redes sociais, houveram uma enxurrada de críticas e vaias durante a própria luta. Coisa difícil de acontecer num cinturão BMF, dado o contexto folclórico por trás do cinturão, que visa a brutalidade, a carnificina, inclusive nocautes lendários, que era o que era esperado para a luta de ontem. Inclusive, talvez algum de vocês que esteja assistindo esse vídeo tenha tido até reclamado publicamente em redes sociais ou com amigos sobre a atuação do brasileiro, que esperava aquele Charles de sempre, caótico, andando para frente num timing gigantesco. Pessoal, Charles tem 36 anos, uma alta quilometragem, vem de nocaute brutal 8 meses atrás, lutando contra um striker superior, com toda a sua família, perto do octógono e assistindo. Vocês acham mesmo que ele ia pelo caminho de maior resistência do adversário só para provar que é macho? Mas você, se coloque no lugar do Charles. Os seus pais, sua esposa e seus filhos pequenos estão assistindo você lutar, sendo que você sabe o caminho de menor resistência e você vai testar a fé do adversário, podendo correr todos os riscos de cair babando no octógono e gerar um trauma gigante para todo mundo que gosta de você, incluindo a sua família, a troco de nada? Agora, olhando pelo lado do Holloway,
Galera, o Holloway tinha 83% de taxa de defesa de queda até essa última luta. Nós nunca vimos o Holloway ser dominado no chão nesse nível. Já vimos ele ser quedado, até com certa facilidade, pelo Conor McGregor, mas isso foi há 10 anos atrás, pelo Alexander Volkanovski e pelo Ilia Topuria. Mas nenhum desses lutadores teve um domínio, agressividade e tamanha facilidade contra o havaiano. Charles tirou o cara pra nada. E até estes mesmos adversários que já o quedaram, o Holloway parecia uma mola. Ele batia no chão e levantava. Contra o Charles, se ele tentasse algo, certamente, e ele sabe disso, por isso não tentou, ele seria finalizado. Mas aqui, olhando o copo meio cheio pelo lado do havaiano, se é que dá, é que ele passou mais de 20 minutos com o maior finalizador da história do UFC, transicionando, o amassando, que chegou a pegar as costas dele, tentou guilhotina, aplicou até um crossface, atacou o pé, braço, o tirou para nada, e mesmo assim não ser finalizado, pelo menos temos a certeza de que a defesa de finalizações do Holloway é de primeira linha. Ainda assim, terminamos a noite da melhor maneira possível. O pai do Charles o entregou o cinturão, toda a sua família subiu dentro do octógono, inclusive a do Holloway, e tivemos uma foto das duas famílias juntas, coisas que o esporte deve pregar como sua essência. Mas agora, olhando para o futuro, essa vitória deu uma total sobrevida na carreira do Charles. Aos 36 anos, ele tem novamente a chance ou de se disputar o cinturão linear contra o vencedor de Ilia Topuria e Justin Gaethje, cá entre nós brasileirada, a gente vai torcer pro Justin Gaethje, ou ser quem vai receber a luta contra Conor McGregor, provavelmente na International Fight Week. Já o Holloway ainda deu uma entrevista dentro do octógono dizendo que ele não acabou, que isso é o mais alto nível, que nós ainda vamos vê-lo disputando o cinturão novamente, que certamente ele vai encontrar o Charles no futuro próximo. Mas comenta aí, quem de vocês aí imaginou que ia vir o Charles Magomedov diretamente das montanhas do Cáucaso? E também, houve um anúncio do card da Casa Branca, teremos Alex Poatan, teremos Ilia Topuria e Justin Gaethje, mas isso vamos falar no vídeo de amanhã, então não se esquece, comenta aí o que vocês acham. Se vocês imaginavam que vir essa mesma versão do Charles, se inscreve no canal, deixa o gostei. Amanhã tem vídeo sobre o card que foi anunciado agora, card da Casa Branca. Eu vou nessa. Até a próxima.